temos a enquete do programa de hoje. Vamos ver como é que tá. Meu Deus do céu. Um cristão pode ter qualquer profissão? Meu Deus, gente. Será que pode? Dá para ser qualquer coisa? Um cristão pode ter qualquer profissão? Olha, por enquanto 39% está dizendo que sim, 61% dizendo que não. E eu vou começar com ele, não é? Querido pastor Joaquim, 2 minutos para as suas considerações, meu amigo. E aí, pastor Joaquim, dá para o cristão ser qualquer coisa, ter qualquer tipo de profissão? O cristão não, o crente sim, o cristão em hipótese alguma. É diferente, né, Joaquim? Diferente. Existem profissões que comprometem a fé cristã. Então eu acho, por exemplo, que um cristão... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu sou um escritor. Aí, de repente, uma editora, pede para escrever romances eróticos. Será que eu, como cristão, posso fazer isso? Eu entendo que não. Então, por exemplo, a irmã, de repente, a Victoria's Secret convida a irmã para ser o anjinho da Victoria's Secret, lá colocando lingerie e expondo o seu corpo. Eu acredito que uma cristã não pode ser uma modelo nesse nível, né? Então, existem muitas profissões que eu entendo que está muito relacionado aí com a fé, comprometendo a fé, dando mau testemunho. Por exemplo, eu posso ser aí alguém que trabalha para uma banca de jogo de bicho, por exemplo, ou loteria. Então, um cristão não pode se envolver com esse tipo de coisa. Eu entendo que não. Porque, veja, hoje, por exemplo, você tem até a prostituição legalizada, sendo uma profissão, né? É incrível. Já dizem que é a profissão mais antiga do mundo, né, professor? Isso. Então, pode ser um cristão prostituto, uma prostituta? Não, em hipótese alguma. Então, existem coisas que eu vejo que tem um certo limite. A gente tem que fugir de toda a aparência do mal. A gente tem que dar um testemunho cristão. Um cristão vendendo cachaça, por exemplo. Não pode. Olha. E aí é muito complicado isso. Eu sou professor em diversas matérias, mas eu nunca dei aula de ética. Porque é muito difícil você se posicionar em relação a algumas coisas. Porque se você for radical demais, aí é complicado, porque você não vai nem viver, né? Então, é muito difícil essa área. Esse tema também, que a gente vai debater fácil, aqui... mas não é não, né? Não, tema difícil. Aí alguém, por exemplo, eu falei aqui sobre você trabalhar numa casa de loteria esportiva, por exemplo, numa loja aí de jogo de azar. Trabalha num bingo, por exemplo, um cristão pode trabalhar num bingo? Eu entendo que não. Por quê? Porque aquilo vai trazer a destruição de muitos lares, de muitas famílias. Então, o vício é o caso por exemplo, eu estive lá numa cidade chamada Arapiraca, em Alagoas. Conheço. E lá em Arapiraca, o que é produzido lá? É a maior produtora de fumo do Brasil. E os irmãos, por exemplo, da Assembleia de Deus, lá em Arapiraca, eu fui pregar na Assembleia de Deus, trabalham na produção do fumo. E agora? Como é que fica? Como é que fica? Então, eu entendo que um cristão tem que evitar esse tipo de coisa. Olha, até já para apimentar aqui, vocês devem conhecer, parece que tem um pastor muito famoso no Rio de Janeiro, aí na internet, que ele é dono de uma fábrica de cigarro. Não. Dono de uma fábrica de cigarro. Sim. Olha, eu não tô dizendo nem que sim, nem que não, só tô colocando pra mesa. Olha, vamos lá, 2 minutos para considerações iniciais do querido pastor Fábio Azaf. Bom, Deleuze, um francês, ele escreveu um livro interessante sobre ultraconsumismo. No caso, aqui no Brasil é hiper. Nesse livro, ele descreve como nós estamos vivendo sobre o mercado de trabalho e as suas relevâncias. Então, existe uma disparidade em relação ao mercado de trabalho na sua defesa, onde existe uma discrepância de mercado, ou seja, existe tanto os empresários que existe uma disputa exacerbada em relação ao mercado e também a profissão. A Bíblia nos diz que ame o Senhor de todo o vosso coração, de todo o vosso sentimento, com o seu intelecto e ame o teu próximo como a ti mesmo. Em relação à palavra de Deus, que lá em Tito também ele diz que a graça de Deus nos ensina na educação cristã a todos os homens.
Então, na minha observação em relação a se todo cristão pode escolher qualquer profissão, a gente tem que ter alguns critérios. Então, eu comungo da mesma opinião que o pastor Joaquim em relação a essa finalidade de mercado, porém a gente precisa observar tanto aqueles que estão começando a fé cristã e aqueles que são maduros. Olha só, o senhor está dizendo então que, por exemplo, alguém se converteu já estando em um determinado trabalho. Sim, vamos dizer assim, ele é garçom, né? E ele precisa daquela remuneração. E ele entrega, vamos dizer assim, a cachaça, né? Então, eu preciso entender o seu histórico de vida, eu preciso integrar ele tem uma família, Exatamente. ele tem que se manter. Agora, o senhor está dizendo diferente. Vamos supor aqui alguém que já é crente, ou alguém que já tem uma vida cristã. Vai arrumar um emprego. Aí ele vai arrumar um emprego. Vou trabalhar lá na banca do jogo de bicho. E aí, como é que fica? Querido pastor Alexandre, para suas considerações iniciais. Bom, eu acredito que não. O cristão não pode ter qualquer profissão. Eu preciso dar um bom testemunho em todo o tempo. Em todo o tempo, dentro da igreja, fora da igreja, na minha vida. E a minha profissão, na realidade, ela não pode contrariar aquilo que é a minha fé. Se eu tenho a fé baseada na palavra de Deus, eu preciso entender o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 10, versículo 31 e 33, que diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem a judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Porque as pessoas pensam, desculpa, pastor Alexandre, que muitas vezes testemunho é só para nós, né? Exato. Mas Paulo aí engloba, todo mundo, é para judeu, é para quem não é judeu, é para a igreja, é uma todos. nuvem de pessoas Exatamente. que nos arrodeia que, meu Deus do céu. A gente tem que estar diante do Senhor em todo e qualquer lugar, com a cabeça erguida, com a sua fé sendo colocada em prática. Eu acredito que a gente precisa entender todas as situações, verificar quem se converteu ao longo do tempo, se era convertido, escolheu aquela profissão, qual é a necessidade disso, mas eu preciso colocar a minha regra de fé em prática. E tem também uma palavrinha que às vezes as pessoas não gostam, é renúncia. Hoje essa palavra renúncia está sendo colocada de lado, pela hipergraça, seja lá o que for. Não, Deus aceita tudo, Deus sabe o que eu estou fazendo, e isso tem sido uma escada para muita gente não dar um bom testemunho. E a Bíblia é clara, eu não posso ser pedra de tropeço para ninguém. Eu não posso ser uma pessoa que dê um mau testemunho a alguém. Se alguém se escandaliza e sai da igreja porque eu estou fazendo algo, então eu preciso entender que eu, como cristão, preciso ter minha regra de fé e prática, e eu não posso dar escândalos para ninguém, nem para judeu, nem para grego, nem para a igreja de Deus. Olha, pastor, o senhor disse aí é importante, eu vou falar aqui de novo, não quero cutucar ninguém, nem ser juiz de ninguém, mas a Bíblia diz que nós devemos julgar primeiro os de dentro, não é? Exatamente. Então, a grande questão eu já fui informado aí, eu tenho até visto alguma coisa na internet de um garoto aí que cantava... Música gospel? Não, cantava, como é que é isso? Funk. Era pesado. Eu ouvi dizer que esse garoto tá pagando multas horríveis, porque ele se converteu e ele disse, não vou mais fazer isso. E eu vi até dizer agora que ele tá tentando tirar algumas tatuagens do corpo e tal, mas que ele renunciou de uma forma tão veemente que eu ouvi até eu vi um pronunciamento, ou foi uma escrita, alguma coisa eu vi, não me lembrei, que até disseram a ele, pô, mas você vai falir. Ele falou, não me interessa, cara. Eu aceitei a Cristo e eu não vou continuar nessa prática. Ou seja, ele está pagando horrores de multa, de contratos e tal. E eu não vejo esse garoto sendo bem aceito nas nossas igrejas. Não tenho visto as grandes igrejas pegar ele como exemplo de renúncia e dar oportunidade a esse rapaz. Ponto. Eu não tenho visto ele em grandes shows evangélicos. Mas, no entanto,
tem um artista muito famoso que era cantor de música sertaneja. Muito famoso, talvez a dupla mais famosa do Brasil. E que agora diz que se converteu. Mas, no entanto, canta na igreja no domingo, mas no sábado tá fazendo show de música sertaneja. E aí, alguém diz, não, mas ele tem contrato para cumprir. Aí, por isso que eu tô perguntando pro senhor, e a renúncia, fica na onde? A gente precisa entender que... Agora, a minha pergunta é porque parece que o rap é marginalizado, o funk, e a música sertaneja já não é, porque é uma música mais regional, não tem tanta tal. Mas a questão é, se pode para um, por que não pode para outro? Mas tem duas palavrinhas que nós perdemos, né, durante todo o tempo da igreja. É temor e renúncia. Se você tem temor, você não tem problema de renunciar nem nada. O grande problema é que muitas pessoas perderam o temor a Deus. E aí a palavra renúncia nem entra no seu vocabulário. Nem gente, eu não tenho nada contra ninguém. Não, o senhor vai falar, eu vou falar, não tem problema nenhum, não. Posso falar sim. Eu tô falando daquele rapaz do Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. E aí eu digo, por quê? Que para um a renúncia é exigida e para o outro não. Será que é por causa da fama, né? Será que é porque traz muito... Um é mais famoso sei lá, que o outro. querido pastor Afonso. E aí, meu amigo, como é que fica? Pode, não pode? E aí? Bom, eu não quero discordar dos meus amigos, né? Mas pode. Para ser um debate, para que a gente possa entrar em algumas discussões, eu queria trazer uma perspectiva um pouquinho diferente. Eu acredito que o cristão pode ter, sim, qualquer profissão. Porém, eu acredito que ele não pode ter qualquer ocupação. Tá. Por quê? Quando a gente para pensar em profissões, e as profissões, eu acredito que elas foram muito, de certa forma, denegridas na nossa trajetória de sociedade. A profissão é tudo aquilo que eu estudo, que eu me preparo, que eu me qualifico, né? Quando a gente vai analisar até algumas coisas gramaticais do próprio latim, a palavra profissão vem da mesma origem que é professio, que quer dizer professor. Ou seja, alcançar um estado onde eu posso ensinar. Nós estamos aqui entre acadêmicos, pessoas que se qualificaram e que alcançaram uma profissão. Então eu acredito que o cristão, quando a gente olha para o bojo das profissões, professor, médico, engenheiro, o cristão ele pode estar dentro de qualquer profissão. Aí o problema está, na verdade, nas ocupações. Porque até dentro de uma profissão, a ocupação pode ser errada. Como foi dito aqui, por exemplo, o cristão ele pode se formar como um bom gestor. Ele pode ter MBA, qualificações, mas se ele for colocado para gerir uma empresa de cigarros, e se ele for colocado para gerenciar, né, para dar a estrutura, de repente, para uma empresa que hoje em dia tem muita visibilidade, empresas que fabricam seda para aqueles que utilizam de entorpecentes. Então, a pessoa ela vai ter que escolher a ocupação dela. Um professor, até mesmo, como foi dito pelo pastor Joaquim, uma modelo. A profissão da modelo não é um problema. Qual é o problema? O problema é a ocupação que ela vai fazer disso. O que nós estamos vendo hoje, dentro do meu ponto de vista, é o quê? É a deturpação das ocupações. As ocupações dentro das profissões é que estão se perdendo. Ou seja, o senhor está dizendo que um cristão pode ser qualquer coisa, mas ele não pode fazer qualquer coisa. Exatamente. Ele tem que expor, tem que ter um limite em determinadas coisas. Eu acho que o que o senhor falou vou passar a palavra aqui ao querido pastor Joaquim. Por exemplo, os soldados, pastor Joaquim, chegaram para João, né? Sério, nós, João. Porque, pensa bem, nós somos pagos com o dinheiro do povo judeu. Dos impostos. Dos impostos dos judeus. Que é pago, que eram tombados, né, de alguma forma do povo, passado ao seu perseguidor, que era o Império Romano, e com esse dinheiro de um povo que era oprimido, o Império Romano pagava o soldado. Isso. E aí eles vieram pro João e falou, e nós, João? Quer dizer, o João não condenou a ação,
Não. Porque ele coloca isso sobre o poder do Estado. Vocês são pessoas do Estado. Se alguém está fazendo alguma coisa errada, é o Estado e não vocês. Agora, ele deu uma... Ele falou, né? Ó, vocês têm que se contentem com o vosso soldo, o vosso salário, não oprimam ninguém. Ou seja, parece que ele está fazendo hoje corrupção não sejam demasiadamente... Não usem do seu poder para oprimir ninguém. Como é que o senhor vê isso, pastor Joaquim? Então, é o caso, por exemplo, de um cirurgião. Você é um médico cirurgião. Ok. Caiu lá no hospital alguém que quer trocar o sexo. Por exemplo, você pode fazer? Eu entendo que não. Um cristão. Um cristão, não. Então, outro exemplo. Você é um porteiro. E aí alguém te convida para ser porteiro, por exemplo, de um cabaré, de uma Porque é o que a boate. gente chama lá o de leão uma de casa. chácara, né? Isso. Então, eu entendo que um cristão tem que evitar essas coisas. Ou dá exemplo aqui do meu amigo advogado. Vai defender bandido? Ou fazer divórcio. Ou divórcio, por exemplo. Não faço. Deus abomina o divórcio. Eu acho que até existem situações em que isso vai ser permitido, mas qualquer tipo, não. Então, vai defender qualquer pessoa? Claro que não. Vai defender um bandido? Não. Poxa, mas fica complicado, não difícil, fica, não? difícil. Você sendo cristão, não? É. Advogado, eu sei que todo mundo tem o amplo direito da defesa, mas como é que você vai defender um cara que traficante, chegou um pra traficante. você e disse assim, olha, eu acabei de violentar uma criança de 2 anos. É um pedófilo. E o advogado, o papel do advogado, que eu saiba, é tentar provar a inocência do seu cliente. É. E aí, como é que eu... Olha, eu não queria trazer a mesa aqui, até pro senhor, vou dar a palavra pro senhor, que é advogado, o pastor vai concluir a palavra dele, mas vocês lembram daquele filme O Advogado do Diabo? Não sei se já viram. Não assisti. Olha, Já. pastor, eu acho que todo advogado tinha que ver aquele Vou filme. assistir. O Advogado do Diabo. Sim. É um filme em que o cara ele é contratado por uma grande empresa de advocacia, um grande escritório de advocacia, e o dono daquele do escritório é o próprio diabo, né? Que a mãe desse rapaz, que é o advogado contratado, só pra gente pensar nisso, ela era crente, foi em um retiro e ela resolveu passear, dar uma voltinha e acabou tendo um relacionamento com esse cara, que é o diabo no filme, e nasce esse garoto. E depois esse garoto se torna um grande advogado, cheio de vaidade, que ele quer vencer. Tal. Mas a questão é que eles defendem independente, pelo contrário, parece que eles só defendem quem realmente tem muito poder financeiro, mas que eles sabem que o cara é culpado. Sabe que o cara é pedófilo, sabe que o cara é assassino, sabe que o cara fez, mas o importante é defendê-lo e provar que ele é inocente. E aí, pastor, o senhor que também é advogado, e aí, pastor Jaguir, Então. como é que fica, cara, para um cristão? Eu entendo que todo mundo tem o contraditório e ampla defesa, mas o advogado também tem a sua escolha. Eu já perdi serviços devido Que seriam a isso. bons. Seriam bons financeiramente. Tanto em questão de divórcio, em questão de defesa de alguém. Agora, se eu percebo que aquela pessoa, ela está sendo acusada por algo que ela não fez, aí eu entro na briga. Mas se ela chegar para mim e falar, olha, eu fiz isso, eu falo, olha, eu não pego este caso, você tem todo o direito de procurar outro advogado, mas eu prefiro não trabalhar nessa questão. Por quê? O senhor acha que foge à ética, à moral Foge. cristã, você defender um bandido tentando provar a sua inocência, mesmo sabendo que ele é culpado? Eu acho que é até imoral, porque a diferença entre ética e moral é assim. A ética é o que eu faço com a minha moral. Tá. A moral são os conceitos de valores que eu recebo. A ética é o que eu faço com esses conceitos. Muitas vezes nós podemos ser antiéticos em relação aos nossos valores. Eu posso defender a minha fé. Para o mundo, hoje,
falar que Jesus é o único Senhor e Salvador é antiético em alguns lugares. Para mim, não. E eu falo aonde estiver. Porque o meu valor, a minha moral foi construída com valores cristãos. Eu seria imoral se eu fosse ético em relação a outras situações, outras religiões, onde eu não posso professar a minha fé. Então eu seria antiético. Posso ser antiético, eu não posso ser imoral. Na questão da própria advocacia, eu também acredito que todo mundo tem um contraditório e ampla defesa, todo mundo tem o direito de ser, né, defendido, mas eu, Alexandre, como pastor, eu escolho os meus casos. Isso aí foi até uma briga uma vez dentro da classe, da academia, que o professor disse assim, mas você tem que defender todo mundo. Eu falei, não, eu tenho valores cristãos e eu não vou defender. Ah, mas você vai ser punido pela OAB. Eu falei, então eu vou ser punido pela OAB. Porque eu não vou chegar ao ponto de abrir mão dos meus valores morais para simplesmente colocar em prática a minha profissão. Porque, em primeiro lugar, eu sou filho de Deus. Uhum. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas é isso. Até sobre a sua profissão. Sobre a sua profissão, até sobre o amor próprio mesmo, da questão de, olha, eu poderia fazer, mas eu não faço por amor a Deus. Porque eu tenho que ser um testemunho para todo mundo. Imagina, é interessante porque Jesus lá em Mateus 18, versículo 6, diz assim, portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta e atira para longe. Melhor posso parafrasear o texto? Claro. Se a tua profissão te escandaliza ou escandaliza alguém, corta, deixa ela, procura outra. Será que a gente poderia falar isso ou a gente está sendo egoísta demais, Joaquim? Não vejo dessa forma. O próprio versículo, quando Jesus chega, fala do olho, arranca e atira para longe. Aí ele fala, melhor é entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos serem lançados no fogo. Eu prefiro entrar no céu renunciando o meu direito que eu poderia ter, devido ao meu amor a Deus sobre todas as coisas, do que dizer, não, eu posso. Veja o caso de professores, por exemplo. O Estado estabelece uma ideologia, a prefeitura, o Estado, enfim. O professor cristão vai ensinar essa ideologia na escola porque ele é professor? Eu entendo que não. A minha filha é professora e deram lá uns bonequinhos para as crianças, por exemplo, estarem lá com esses bonequinhos chamados de herês. E ela deveria dar esses bonequinhos para as crianças e ensinar a historinha. Ela fez isso? Ela não fez. Ela simplesmente colocou lá os bonequinhos no armário, porque isso vai contra a ideologia dela. Ela não vai ensinar isso para as crianças porque ela não acredita nisso. Então, o professor, por exemplo, de uma escola, vai ensinar evolucionismo? Não, ele vai ensinar o criacionismo. Ah, mas ele vai ser prejudicado. Bom, aí é outra história. O que vai acontecer com ele tem que entender que quem deu aquele emprego para ele foi Deus. Ele tem que honrar a Deus na sua profissão. Ele tem que fazer, porque a Bíblia diz que tudo que nós fizermos, temos que fazer para a glória de Deus. Se ele não fizer para a glória de Deus, ele está equivocado. Mas será, hoje algumas pessoas perguntam, né, assim, pô, pastor, mas não dá para ser crente lá na faculdade, né? Não dá para no meio de uma universidade federal, aonde todos os professores têm uma ideologia de esquerda, como é que eu vou e tal, vou ser expulso. Mas eu queria só citar aqui, vou passar o Fábio Azaf agora, mas só citar o texto quando Paulo, terminando a sua carta aos Filipenses, ele diz, os santos da casa de César vos saúdam. Uhum. Santos na casa de César. Ou seja, mesmo dentro do palácio de César, aonde era o centro da política. Quando Paulo escreve, o César lá é Calígula. Uhum. O mais terrível. Ah, mas ele diz, mesmo lá, nesse ambiente terrível, existe um povo santo. Isso. Tem que ter. E aí, pastor, como é que dá? Dá para fazer aquilo que o pastor Afonso diz? Qualquer profissão, mas com certo limite, até aqui deu, por exemplo, de uma, como colocou muito bem o pastor Afonso, de uma modelo. Dá para você ser modelo hoje?
eu sou modelo Entendi. e tal, mas e aí? Uma modelo cristã, ela pode aceitar qualquer tipo de serviço? Não, eu tenho algumas experiências como professor, no caso, no debate de ética e moral, e até mesmo familiar. O meu irmão, ele era auditor fiscal e ele ficou atuante praticamente uns 5 anos, ele ficou conturbado com essa profissão, né? E ele falava, Fábio, como eu ajo nessa profissão? Eu saio ou não saio? Aí a primeira coisa que eu falei assim, como é que está a sua consciência bíblica? Como é que está esse testemunho? Timothy Keller e Brian Chappell, ele traz alguns princípios reguladores para a gente ser guiados pela palavra de Deus. E ele diz assim, essa profissão, ela nos orienta e glorifica a Deus? Segundo, glorifica a Deus em tudo? Ser luz no mundo nessa profissão? Essa consciência diante de Deus e dos homens é de fato relevante? Essa atividade e profissão, ela tem mais obras das trevas ou da luz? E o meu irmão, ele entendeu que ele saiu dessa profissão, é uma profissão lícita, porém ele entendeu que nesse meio ele não era necessário e era infrutífero. Também teve uma situação em relação a uma jovem que ela perguntou assim para mim, professor, eu posso ser uma artista, uma modelo, tem uma profissão exata que eu esqueci o nome, que faz o nu artístico. O nu artístico. E infelizmente eu falei assim, não tem, ao meu ver, eu acho que não seria interessante essa profissão para você. E um diretor dentro da academia me perguntou assim, mas por quê? Porque você é cristão ou porque a ética moral te impede de fazer essa profissão, né? E infelizmente eu fui retalhado no meio da academia, né? Que existiam muitos progressistas e eles entendem que é uma profissão digna. Ao meu ver, eu entendo que não. Então, porque não existem essas regras de fé? E, por exemplo, até mesmo o pastor falou sobre o direito, e muitos sobressaem em relação ao direito da ética e da ética da OAB, porque eles dizem sim que nós estamos respaldados ao silêncio. Não sei se eu estou. E muitas vezes esses tipos de advogados usam isso. Olha, gente, olha, olha, a Mariene dos Santos, não é? Ela faz a pergunta aqui. Trabalho de limpeza. E aí, me chamaram para limpar a arena do Corinthians. Não fui. KKKKK. É sério, não gosto. Acho que o lugar é feio. Lugar de ímpio. Então não fui. Eu não sou obrigado a ferir os meus princípios. Eu vou passar a bola, não vou comentar. Pastora, ponto. Queria dizer que a Mariana acertou, viu? Particularmente. Se fosse o Allen lá, dava pra ir, né? Se fosse o Morumbi, dava pra ir, entendeu? Não, e depois do roubo de ontem do meu Verdão, tá de brincadeira. Tiraram aquele gol ali. E pronto, já vai começar aqui. Olha, deixa eu voltar ao tema do debate aí, querido pastor. Como é que a gente estamos enfrentando, porque, gente... também tá o seguinte, né? Parece que na situação do país, na situação que nós vivemos, não tá dando para escolher muita coisa, não. Um pai de família aí, não é? Tá com aperto, 4 bacuri lá em casa, lá passando necessidade, chega um emprego, e aí, como é que faz? Querido pastor Afonso. Eu acredito o seguinte, Gênesis capítulo 2, versículo 15, eu acredito que é a primeira instituição da parte de Deus a respeito das profissões. Tá. Por quê? O texto diz que Deus pegou o homem que ele havia formado e colocou ele para trabalhar no jardim que Deus havia plantado. O texto é claro em dizer que foi Deus que plantou aquele jardim. A palavra trabalho ali, que vem de que é o cultivo, significa, no seu original, servir. E aí isso me dá, pelo menos para mim, um norte. Todo o meu trabalho precisa servir a Deus, como bem disse aqui o pastor Alexandre. Todo o meu trabalho precisa glorificar a Deus de alguma forma.
Se eu não consigo servir a Deus dentro da função, dentro da ocupação, dentro da profissão que eu estou sendo designado, então ela não serve para mim. E aí a gente volta naquela questão da renúncia. Por quê? Apesar de ser difícil, o que é mais difícil? É eu aceitar uma proposta, como foi colocado aqui pelo pastor Calixto, como advogado do diabo. Peraí, eu tenho uma necessidade e eu preciso suprir essa minha necessidade, porque eu acredito que aquele que se permite, por alguma maneira, servir ou trabalhar de alguma forma em um momento, em uma profissão que vai contra os seus princípios cristãos, que fere a sua moral, e faz ainda que no momento de necessidade, não vai deixar de fazê-lo quando a proposta for boa. E isso gera grande implicação, né? Na questão do debate dessa perspectiva moral, Zygmunt Bauman, que é um filósofo polonês, se não me falha a memória, ele fala que a modernidade desse tempo de hoje, ele é líquido. Ou seja, ele descongela, quando chega uma nova geração, pega-se um pouquinho do que ficou e congela novamente. E ela vai vivendo essa transição. O que está acontecendo? Os nossos princípios cristãos, né, que a gente fala, são os princípios da sociedade judaico-cristã. Eles estão sendo descongelados pouco a pouco. E a gente, de fato, não sabe, né, o que está vindo por aí. E o que vai sobrar para a próxima geração congelar é muito pouco. Muito pouco. Ou nada, né? Mas a grande verdade é que sem o cristianismo, sem o judaísmo, a sociedade, ela quebra moralmente. Não Porque existe moral. Não existe moral se não tiver o cristianismo, se não tiver a base judaísta. Então, o que a gente entende é, tudo isso tem que voltar para esse cenário. A minha profissão, todo o meu trabalho, todo lugar que eu exerço, que eu estou, precisa servir, precisa glorificar a Deus. Se não glorifica e se não serve para que eu pregue o evangelho, infelizmente eu não deveria estar lá. Pastor, olha, querido amigo, eu queria te perguntar aqui, pastor Joaquim, da questão do seguinte: se é verdade o que o pastor Afonso comentou agora, na questão de que o que norteia a moral é o cristianismo e o judaísmo, né? Será por esta causa que um e outro tem sido tão atacado e tão odiado nesses últimos dias? Não tenha dúvida. Agora mesmo a gente está sofrendo um processo. A semana que vem eu vou estar fazendo aí uma audiência, né, no Ministério Público, porque nós, como apologistas, defendemos a fé. Então hoje, por exemplo, para você defender a fé, você tem que falar a verdade. Falar a verdade vai ofender o outro. Sempre vai ofender o outro. Mas o que as pessoas não entendem, né, pastor? O senhor é apologista, tal, um dos maiores do Brasil. O senhor não está defendendo a sua verdade, o senhor está defendendo uma verdade bíblica. Isso, mas... E o senhor pode ser atacado, sancionado por estar defendendo uma verdade bíblica? Sim, infelizmente, cada vez mais a sociedade vai reprimir o cristão. Cada vez mais nós vamos ser proibidos de falar a verdade. Então, o pastor, por exemplo, que ele é pastor. Então, a Constituição estabelece que ele tem que fazer um casamento de homossexuais. E aí? Você vai fazer? Eu não vou fazer. Eu também Mas não se você não fizer, você vai ser preso. Eu vou ser preso. Então, ainda bem que a gente nem fuma, né? Os irmãos não vão precisar levar cigarro para nós na cadeia. O cristão tem valores que são eternos. Esses valores não vão mudar nunca, independente da sociedade. Então, mesmo aqueles irmãos que estavam no palácio, servindo a César, com toda certeza eles estavam ali não servindo a César, mas servindo a Deus. Porque a Bíblia, em Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24, diz que tudo que nós fizermos, faça de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Então aí é onde eu entendo que cada profissão que a gente tem que servir como se fosse para Deus. A gente tem que fazer como se fosse para Deus. Então, eu tenho que pensar, como é que Deus vai encarar isso? Eu sou um dançarino, por exemplo. Vou aí, de certa forma, me expor meu corpo, sensualizar. Eu sou cantor. Vou cantar, por exemplo, eu tinha uma situação dessa na igreja, uma irmã que era vocalista do Chitãozinho Chororó. E lá ela cantava.
Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. Como um cristão. Como um cristão. Aí lascou, hein, meu? Então, mas ela é cantora, ela faz back vocal. Mas aí aí, Joaquim, você tocou numa questão fundamental. E o músico profissional da igreja? Então, Ele pode, gente? eu entendo que não. Nossa. Mas a pergunta é, por que temos músicos profissionais na igreja? Porque a música é adoração. Não. Será que a gente não tem músico suficiente capacitado para ser adorador? Será que a igreja precisa ir lá fora, chegar ao ponto de contratar um músico profissional? Não, Porque mas a o igreja problema tem não é muita nem gente. preciso ir lá fora. Mas é o que acontece São hoje em músicos dia. criados hoje na igreja que chegaram a um nível profissional legal. Mas e aí? Ele pode ir lá fora também e cantar Nossa Senhora? Não. Claro que não. Eu toda creio que certeza, nós não. precisamos, pastor Calixto, de cantores que usem a graça comum para utilizar, alcançar determinados, ou conseguir alcançar todo tipo de pessoa com canções que alcance todos os corações. A igreja não foi feita somente para ficar dentro da igreja, né? Cantores profissionais e tal. Existe muitos, eu praticamente, né? Gosto do Djavan, Legião Urbana, em relação a algumas... Tá precisando se libertar, irmão. Legião Urbana, irmão. São, Legião, irmão. tem músicas que mexem até hoje, né? Pastor Fábio. Não, mas é Legião, irmão. Isso, pastor Fábio. Mas nós precisamos- Fábio, eu tô te zoando, Eu sei. querido. Porque assim, se ficar dentro da igreja, nós não vamos trazer sal e luz na nossa comunidade e até mesmo alcançar o público. Não sei se os pastores Eu concordam. queria, nesse cenário, se os pastores me permitirem, eu queria fazer só um apontamento, né? Quando eu fiz a conclusão da faculdade de teologia, inclusive mandar um abraço para a doutora Jaqueline Doug, né, que foi a minha orientadora, meu trabalho foi justamente sobre música, né? Eu falei sobre a relação da música com o culto. Desde lá da origem da música, né, que nasce com os filhos de Caim, não com os filhos de Sete, né, até chegar na nossa relação com a cultura cristã hoje. E eu tenho uma opinião sobre esse cenário que é: o músico ele pode ser cristão e tocar fora. O que ele não pode ser um adorador. São coisas distintas. Mas dá pra você cantar uma música Que sem louve que a ao diabo, música... por exemplo. por exemplo, essa Que é uma louve ao música diabo. clássica de uma canção a um deus pagão. E dá pra você cantar uma música sem que ela envolva Comprometer a você fé. sentimentalmente, emocionalmente, pastor Afonso? Então, dentro dessa perspectiva, eu acredito porque a gente tem que separar algumas coisas ali que, por exemplo, não que seja uma música que louve ao diabo, mas, por exemplo, existem bons bateristas, né? Eu trabalhei por muito tempo na parte de produção de áudio, acompanhando shows, e existem bons bateristas que são cristãos, que sentam nas nossas igrejas, que chegam no culto, mas que eles não sobem ao púlpito. Mas que do lado de fora, eles exercem a sua profissão, fazendo produções musicais, tocando. Ah, mas e esse baterista vai tocar numa banda satanista? Aí é uma outra conversa. Porque aí entra a questão da moral dele. Por quê? Para alguns pode parecer antiético, mas não é imoral. Ele está produzindo. Por exemplo, dentro desse cenário, nós temos aí uma grande banda sertaneja, uma grande dupla, né, de irmãos, que é cristã. Eu conheço pessoas que são próximos a ele, que falam assim, o caráter deles como cristãos supera, assim, muitas pessoas daquilo que a gente vê. Só que eles, quando chegam numa igreja, eles não pedem a oportunidade do púlpito. Eles não pedem para louvar ao Senhor em cima do altar da igreja. Então, dentro da nação de Israel existiam muitos músicos, mas nem todos os músicos eram levitas. Nem todos os músicos eram aqueles que produziam a adoração ao Senhor. Então, legal. Aí a gente por exemplo, a gente tem consciência disso, que existia a questão folclórica lá, questão dos costumes e tal, por exemplo.
a mulher não era permitido cantar no templo. Miriam cantou e tocou tamborim. E o tamborim também não era permitido no templo. Era uma coisa da sociedade. Mas a pergunta é, um cristão hoje pode beber de duas fontes? Não dá pra cantar desce na boquinha da garrafa e depois no domingo Santo Santo. Não dá, não rola, não funciona. Eu tô dentro de um palco onde eu sei que a pessoa que é cantora lá, que tá fazendo sucesso, fez pacto com o capeta, com o capiroto, e eu tô tocando pro cara. Vamos ver ali, ó. Não sou eu, é a Alessandra do Tucuruvi que pergunta. E os feats? O que é feats? Com cantores seculares. Participações. Participações em conjunto com cantores evangélicos. Pode, ou seja, não pode, é a mistura do santo com o profano. É isso aí. É essa tal. Pode ou não pode? Não, pode nada. Palhaçada. Não pode. Infelizmente, que é a isso? maioria tá visando dinheiro, grana, fama, poder, né? Tá faltando aquela simplicidade do evangelho. Mas peraí. Isso, eu acho que vocês estão muito radical hoje. O evangelho é radical. Isso aqui não é um modo de evangelização, gente. Não, assim, eu vou sentar lá na bocada, lá no fumo, lá, e eu vou fumar um baseadozinho com os meninos. Exatamente. É pra mim ficar alegre e entender a mente deles. Vai viajar pra eu poder falar pra eles. E vai viajar pra Nárnia daqui a pouco, não o cara tem nem tá condições. mais no show. Isso daí é querer pecar. Isso daí é matar a vontade do seu ego. Sabe, se a pessoa... eu vou ser muito claro. Dá pra tocar uma música dessa aqui? Sou um trovão em movimento, a chuva torrencial, estou chegando com um furacão, os meus relâmpagos cruzam o céu, você é simplesmente jovem, mas vai morrer. Eu não farei prisioneiros, ninguém vai resistir. Depois lá, sinos do inferno, sinos do inferno. Você me faz tocar os sinos do inferno. Pelo amor de Deus. Tem condições. Isso daqui é a música do AC/DC, Hells Bells. Deve ser isso, quando eu não sei inglês, nem português, quanto mais inglês. Mas é isso aqui. Tem muita gente querendo matar a vontade do ego pra tá lá em cima do púlpito. É minha profissão. Irmão, escolhe outra. Só tem essa. Pastor Joaquim, Paulo vai dizer o seguinte: não useis da liberdade que é em Cristo Jesus para dar ocasião à carne. Não é para dar libertinagem. Claro. Será que é isso que nós estamos vivendo hoje, Joaquim? Não tem Até dúvida. mesmo nas escolhas da profissão, Joaquim? Não tenha dúvida. Muita Opa. gente, infelizmente, está optando por isso porque não tem compromisso com a verdade, com o evangelho e com o Senhor Jesus. Olha, gente, tem um áudio para toda a mesa aí. Eu volto com o Fábio Azaf, porque parece que o pau vai comer aqui. Bom dia, paz. Aqui é o João, falo pertinho da rádio. Bom, meu pastor é construtor. Ele pega uma construção e entrega na chave. Se fosse para ele pegar um prostíbulo para construir, entregar na chave para o dono, ele sabendo disso, ele estaria errado? Mas nem... Como vocês entendem isso? Com toda certeza. Com toda certeza está errado. Você É o vai caso- construir um lugar onde vai destruir um monte de família, sabendo que vai fazer isso? Não, Você ou vai então- construir um lugar onde sabe que ali vai gerar pecado? Não, Vai você tá construir, muito vai radical. construir um templo maçônico, vai Prefiro construir... ser radical e ir pro céu do que Vai ser muito construir um liberal e ir pro Querido inferno. Fábio Azaf, Fábio, e aí, Fábio? E se você não construir outro, não vai construir? Vai construir. Mas Porém, eu tô livre, a Bíblia diz lá em 1 Timóteo capítulo 6 que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Exato. Então eu não concordo com esse nicho de mercado, né? Por isso que eu acabei de falar que o Francis Guelez, ele fala muito sobre a ideologia do consumo exacerbado e a disputa desleal. Então, no caso, esse cara, se ele for realmente cristão, ele vai passar necessidades, porém a Bíblia diz que se esperarmos Cristo somente nessa vida, somos mais que miseráveis. Exatamente. Eu quero tocar num assunto, vamos fomentar um pouquinho aqui, sobre o MMA. Eu tava conversando com... Eu gosto de luta e tudo mais, mas eu vejo... Rapaz, você tá bem desviado mesmo, hein, Fábio? Primeiro o cara veio só, falar que inicial, gosta do Legião Urbana. Raul Seixas. Raul Fábio, Seixas. pastor Fábio, nós estamos te zoando hoje, amigo. Mas tem letras que mexem ao nosso coração e que falam até hoje, né? É verdade. Por exemplo,
O MMA. Por exemplo, aquela do Roberto, sabe? Meu cachorro me sorriu latindo. Uau! E é aquela lá, me emociona, rapaz. Meu Deus. Vai lá, Fábio. Calixto. Por exemplo, o MMA. Eu vejo lá os lutadores no octógono, né? De repente eles estão lá se rebentando. Vários evangélicos, E vários inclusive. evangélicos glorificam o nome de Deus, mas ao meu ver não tem nada de Deus ali. E ali é um romanismo antigo. São os É os gladiadores. Eu vou E falar. agora? Pode falar, eu não vejo isso como glorificar Deus. Eu até, não, pelo amor de Deus, não tô aqui criticando, mas eu não consigo classificar aquilo como esporte. Não, ó, e outra coisa, assim, meu irmão, se você é cristão e vai pra uma luta de MMA, não me coloca aquelas... Porque o cara tem uma música pra entrar, certo? Não me coloca aquela música, somos um corpo. O sabor e de assim, mel, sabor bem de mel. ajustado. Total... Não, irmão. Não me tem alguma... Ah, mas eu sou cristão, vou entrar com uma música cristã, que você vai arrebentar o cara lá em cima. A minha vitória tem sabor de mel. Olha, gente, muita gente na internet tem questões, mas, Fábio, completa sobre a questão do MMA aí pra gente voltar a um outro Então assunto não aqui. glorifica a Deus. É um esporte lícito, mas eu não entendo que glorifique o nome de Arrancar Deus. sangue do outro na porrada, já né? pensou arrancar o E nariz você, olha, com isso, vou estar aqui pro pastor Afonso e o pastor, o nosso querido decano aqui, comentar da questão do seguinte: e ser policial? É lícito? E o policial matar? Mas ele tem o objetivo de matar as pessoas? Então, qual que é? Ele sai com o objetivo de matar, ele toma Eu saí decisão... de casa para matar? Eu Exatamente. vou colocar aqui um parâmetro que eu acho que Romanos deixa isso bem claro, né? Mas eu quero que os debatedores comentem. Mais uma questão seguinte. Davi matou muitos homens, sim ou não? Sim. E nós nunca vemos Deus o chamar de homicida e assassino. Mas Deus o chama de homicida e assassino quando ele mata Urias. Por causa do seu desejo desenfreado de possuir a mulher de Urias. Mas a questão do policial... Com isso, a gente entende que é o quê? Que Davi o matou quando na sua exercício da sua função como líder de uma nação para defender a sua nação. A morte pode acontecer devido a uma ação de legítima defesa ou um estrito cumprimento do dever legal. E aí que Paulo vai dizer lá, temes ao rei? Por que temes ao rei? Romanos 13. É isso aí que eu quero que vocês comentem, até para comentar. Olha a Ellen Dantas aí, YouTube, Pastor Calixto, o debate está muito bom. Muito legal, continua mandando a sua mensagem, se você quiser. Olha, é o 95050, o 5090, você vai mandar para nós aqui. Querido Pastor Afonso, como fica o policial nessa questão? Olha, bom, eu acho que sua colocação foi perfeita, pastor Calixto. E realmente, assim, a gente tem que lembrar o seguinte, a Bíblia chama, né, desde o início, o Senhor do quê? Senhor dos exércitos. Tá. A gente já aí começa a entender uma forma organizacional. Então, Deus, ele tem já esse parâmetro. O que é hoje o que nós conhecemos como polícia? A polícia é uma força militar, é um exército para controle, para segurança. A função primordial é proteger. Volto lá para Gênesis 2,15. É servir. Tá. E talvez não tenha nenhuma outra função, né, dentro desse aspecto de segurança que sirva tanto à sociedade quanto às forças policiais. Porque servem, não servindo ao bem próprio, mas ao bem comum. Eles estão nos guardando, nos protegendo. Agora, apenas uma discordância minha, que nem a questão, por exemplo, do MMA. Né? Mas não é da música, não, né? Eu acredito que, assim, volto a dizer, o cristão ele pode ter todas as profissões. E eu vejo, e aí, né, assim, sempre gostei, sempre pratiquei artes marciais, e eu vejo isso com bons olhos. Eu tenho membros na igreja que falam, pastor, eu não vejo isso como evangelho. Mas a gente tem que entender que ali se trata de uma prática esportiva. Ali o oponente não tá para matar. É uma prática esportiva. Porque senão eu acho que a gente tira... Vou interpelar. Tem
tem uma instituição, no caso Mackenzie, tem uns jovens que fizeram um artigo sobre só o MMA. Daqui a 5 ou 10 anos a gente vai ver diagnósticos mentais. Sim. E tantas outras... Como é o do boxe, né? Que hoje é comprovado, né? Sim. Todo Mas boxeador Maguila, tem uma forte tendência de ter problemas mentais. Maguila, por exemplo. Maguila, aquele outro... Parkinson. O que foi um dos primeiros, Muhammad Ali, Ali. que Sim. teve problema de Parkinson. E é o seguinte, é que a UFC, o MMA não anuncia as situações agravantes, tragédias, as né? tragédias, mas existem pessoas que saem será? mortas lá. Aí eu Existe- concordo, pastor Fábio. Só que assim, se a gente for levar isso aí, a gente cai no extremismo. Por quê? O boxe já tinha isso. Só que a gente está falando de pessoas que estão dentro de uma classe de altíssimo rendimento. E isso para qualquer esporte vai ser assim. Porque a ginástica artística, se você for atrás dos antigos atletas, eles têm o joelho quebrado, eles tiveram lesões gravíssimas. Então, mas nós isso é não- por causa nós não de poderemos repetições. Mas isso, eu já fui atleta, fui ex-jogador de futebol. Isso é repetições e traz lesões. Mas você, por exemplo, vamos pegar ali o último brasileiro que ia defender o seu cinturão. O cara foi lá e deu uma marretada na cabeça dele. Ou seja, mesmo ele caído. Ali, mais pra frente, ao meu ver, ele vai ter uma lesão. E tantos outros. Olha, deixa eu ouvir o áudio e eu volto com vocês aí. Vou jogar a lenha na fogueira. Segura aí, deixa eu ouvir o áudio. Graça e paz, amigos da rádio, tudo bom? Eu estou ouvindo o debate de vocês aí, e aí alguém mandou uma questão aí sobre o rapaz é construtor e alguém contrata ele para fazer o prostíbulo lá, tal, né? Vocês disseram que é completamente errado porque vai destruir família e tal, né? Seguindo nessa linha de raciocínio, fala para mim, nesse lugar ainda vai ar-condicionado, frigobar, geladeira, tem mais um monte de coisa que vai nesse lugar. E como é que fica o pessoal que fabricam essas coisas? Não tem nada a ver isso. Dá uma luz pra mim aí, por gentileza. Nada a ver isso. Obrigado. A luz é o seguinte, o cara vai lá e fala assim, eu quero comprar uma geladeira, mas você vai vender para prostíbulo? Eu quero comprar um ar-condicionado, você vai vender para o prostíbulo? Aí é diferente. A questão da construtora é que a pessoa sabia que ela ia construir um prostíbulo. A geladeira já é construída, cada um usa para que quiser. E não é venda. construída com esse propósito. A geladeira é construída com o propósito de manter-se, de não deixar as Preservação coisas de estragar. alimento, Tem até gente que pega a geladeira para manter cadáver. O cara corta e põe lá na geladeira para não perder. Então, ou seja, ela não foi construída com essa finalidade, querido pastor Joaquim. Como a faca, por exemplo. Não foi, a faca é um objeto que foi construído para quê? Com o propósito de matar pessoas? Não. Não. Mas Agora, ela se tornou o uma avião, arma o para quem avião. quer. Mas o avião soltou a bomba lá em Hiroshima e matou muita gente. Então, a questão é o propósito, né? Então, quando o cara é construtor, constrói lá, o indivíduo me convidou para construir um terreiro de macumba. Eu, como construtor cristão, vou construir um terreiro de macumba? Sabendo que lá vai ser um templo terreiro? mormon? Vou construir um templo maçônico? Claro que não. Não posso. Agora, Pastor não Joaquim, devo. eu queria pedir pro senhor aqui um pouquinho, até porque muita gente na internet, para que vocês comentassem só um pouquinho de Romanos 13, uma vamos clareza lá. um pouco, pastor Joaquim, na questão desse policial, porque lá Coríntios vai dizer, Paulo vai dizer, Romanos 9, que se você é fazedor do bem, você não tem por que temer o rei. Mas que quando o rei, ou lá o Estado, ele não traz a espada de balde, ele traz pra usar. Se a gente literar hoje, seria, ele traz uma pistola, uma .40 na cintura Sim. pra usar. Agora- Em legítima defesa, o Estado, porque aquele policial ali, naquele momento, Exatamente. ele representa o Estado. Estado. Em um confronto legítimo para Sim. preservar a sua vida, preservar a sociedade, família, a uma sociedade. família, ele tá cometendo um crime, Não. um homicídio, mas e se esse policial, não, eu tenho direito porque eu sou polícia, só porque discutiu com alguém no trânsito, Não. ele vai lá e mata essa pessoa. tem Como é que é acontecido. isso? Como tem acontecido? Não, isso jamais um cristão pode aderir a essa ideia. O policial, por exemplo, tem que entender que ele não está ali para servir a ele mesmo, ele está ali para servir a população.
Então o soldado tem que ser honesto, o soldado tem que evitar matar uma pessoa. Esse é o último recurso. É o último recurso. Agora, entre a vida dele, entre a vida, por exemplo, de uma família que está lá, o bandido lá querendo matar a família. Aí é claro que ele tem que defender, aí se cumpre Romanos 13. Então ele tem que, de fato, ser obediente ao Estado. Agora, quando esses princípios vão contrários àquilo que Deus diz, ele tem que obedecer a Deus. Antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Eu vou citar o texto aqui, porque eu não acredito também que o policial sai de casa com uma cota de morte. Não. Hoje eu vou matar uns 2. Depende, né? Mas vamos lá, vamos lá. Não, mas nós estamos falando, Ele nós estamos cumpre- falando aqui do bom exatamente, policial. o policial. Do policial cristão, Né? né? Nós estamos falando de um Policial cristão. policial. Ele Policial cumpre um cristão. objetivo. Qual é? A segurança da população. Isso. Nesse tipo de ação, ele vai escolher uma ação necessária para aquele momento. Romanos 13 diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados são terror para as boas obras, não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o o bem e terás louvor delas. Esse é o ponto. Aí o versículo 4 diz: porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizer mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Ou seja, se o cara vai para cima, se o cara tá lá, tá ameaçando de morte, o que você vai fazer? Você não vai entregar flores pro cara e falar assim, vamos colocar infelizmente, eu já vi, não quero polemizar nesse momento, mas eu já vi alguém dizendo, né? Você vai invadir um presídio com 500 homens lá aquartelados, maço de flor? oferecendo flor, não dá. Olha, não somos nós da rádio, é um ouvinte, e eu só vou fazer a pergunta do Luciano pelo WhatsApp da rádio. A paz do Senhor. Os crentes que apoiam trabalham para o PT, que está cheio de leis injustas, tem que se sujeitar, como fica? Meu Deus do céu. E aí, Ana? Bom, o PT, no caso, né, na minha visão, existe algumas leis favoráveis às pessoas com dificuldades financeiras, né? Mas em relação a esse movimento, ao meu ver, trabalhando nesse lugar, acho um pouco muito difícil por causa das suas propostas referente ao seu partido. Eu não entendo se seria cabível trabalhar. Você pode trabalhar no Centrão ou nos conservadores. Em relação ao nosso referente ao policial, estava conversando com até um grande abraço para o sargento Marcelo, e eu estava falando com ele, é muito difícil hoje, nos dias atuais, ser policial cristão. Exatamente, porque eles sofrem muitos danos, né? Psicológico, emocional e até mesmo físico. Entre aqueles que não são honestos dentro da companhia, por exemplo. Exatamente. E eu estava falando para ele, a gente estava conversando, que hoje é até difícil abordar as pessoas. Por exemplo, se você vai abordar, as pessoas vêm com 7 pedras, porque é a função dele. Então, eu vou sempre ser a favor ao policial. Porém, também existem outros policiais que nós estávamos discutindo, que também está despreparado. Então, existem pessoas que entram como uma autoridade civil, né? E sai, e nesse processo, ele pensa que é o dono da comunidade ou da situação, e também começa a ficar doente, porque essa profissão traz lesões emocionais, estresse emocional. Então, assim, existe um divisor, lembrando que eles são constituídos por Deus, mas para defender a sociedade. Não Mas posso jogar? Olha, na segura fogueira? aí que a gente volta com fogo total na 102.9. Eu vou num breakzinho, é rápido, é pai bola. E aí, você pode fazer qualquer coisa? Qualquer tipo de trabalho serve para um cristão? É rapidinho, a gente já volta já.
Daqui a pouco tem mais debate. Você sintoniza a Rede Mais FM. São Paulo, capital. Itatiba, região de Campinas e Sorocaba. ZYM 934, 102,9. Rancharia, Presidente Prudente, região. ZYE 323, 107,7. E em Frutal para a região de Barretos. ZYN 309, 91,9. Rede Mais FM para mais de 300 municípios. Você pode ouvir a sua Rádio Mais FM em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Basta entrar na loja de aplicativos do seu celular, baixar e sair ouvindo o melhor conteúdo. Mais FM 102,9. Com você em todo lugar. Mais FM. Mais de Deus na sua vida. Deus não vai falar o projeto dele para quem está achando eu não dou conta. Quem disse que você dá conta? Mas é o Espírito de Deus que está dentro do teu coração, que está te dizendo: faz com a parte que é minha, eu faço. Acredita que Ele pode e Ele vai fazer. Você e sua família são convidados a viver um momento especial de fé, união e gratidão a Deus. Venha participar do culto da família com o Bispo Samuel Ferreira. Um culto dedicado a fortalecer os laços familiares, renovar a esperança e agradecer pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre nossas vidas. Prepare-se para um momento que vai transformar a sua casa e sua família com palavras de fé, amor e a certeza de que Deus está presente em cada detalhe da sua vida. Todo domingo, às 17h45, o Bispo Samuel Ferreira e toda a Adebras esperam por você para juntos vivermos momentos de gratidão. Traga sua família, traga seu coração cheio de fé e venha agradecer a Deus pelas maravilhas que Ele tem feito em sua vida. Domingo, às 17h45, Avenida Celso Garcia, 560. Nos vemos no Culto da Família. Domingo agora. Queria aproveitar para te convidar a ter uma experiência sobrenatural comigo. Domingo. Vamos celebrar, vamos cantar com a Mais FM, o som que nos faz dançar. Músicas que alegram, mensagens que inspiram. Vamos viver a fé com alegria sem parar. Mais FM, a rádio que nos faz voar. Com palavras de amor e fé, estamos juntos aqui. Vamos celebrar, vamos cantar. A Mais FM é o som que nos faz brilhar. A vida é feita de momentos. E na Mais FM 102,9, cada instante ganha uma nova trilha sonora. Ouça o som que alegra o seu dia, com os sucessos que você ama e as novidades que surpreendem. Aqui, a música é mais que som. É emoção, é conexão, é esperança, é a nossa sintonia com você. No trânsito, no trabalho ou naquele momento especial. Conte com uma programação feita para transformar cada segundo da sua vida. Entrevistas exclusivas, promoções imperdíveis e muita interação esperam por você. Chegou a hora de viver mais, cantar mais, curtir mais. Porque essa rádio é demais. Oportunidade de trabalho. Você que é ajudante de pedreiro, meio pedreiro, pedreiro de acabamento, pintor, ajudante de pintura, eletricista, azulejista, mestre de obra e quer trabalhar? Entre em contato pelo WhatsApp 11 94756 0448. 11 94756 0448 ou também 19 99132 7932. 19 99132 7932. Utilidade pública na sua Mais FM.
Agora, além de São Paulo e mais de 300 municípios no estado, você também ouve vários programas da Mais FM no Rio de Janeiro, pela Rede Família, em 89.9, 97.1 e 88.1. Mais FM e Rede Família. A melhor programação feita exclusivamente para você. 102,9 Rádio Mais, muito mais, eu sou mais. Voltamos a apresentar Debate Mais. É aqui na 102.9, olha, Pastor Joaquim, vou voltar aqui com o senhor. Mas, olha, eu queria até dizer o seguinte, nós estávamos comentando aqui no intervalo daquela grande locadora mundial, né, que foi a Blockbuster, né, e ela não alugava filmes pornográficos, né? Sim. Porque o dono era cristão, não aceitava e não colocava. Aí fica a pergunta, como é que fica um cristão, por exemplo, esse pastor que tem nos Estados Unidos, que é muito famoso nas redes sociais, que é dono de uma fábrica de cigarro? Nós não temos nada na Bíblia, né, proibindo o fumo. A Bíblia não cita, mas todos nós sabemos que o fumo destrói o corpo, né? E mata mais do que a guerra. E ai daquele, né? Ele não é de lá, não. Ele é daqui. É daqui, de São Paulo? Márcio Pôncio. É Márcio Pôncio, é isso mesmo. É dono de uma fábrica de cigarro. Ele começou desde ele era operário, né? Natal, e foi exatamente. crescendo na empresa, sem querer fazer aqui nenhuma crítica. Pelo contrário, parece que é uma pessoa vencedora, né? Começou lá por baixo, hoje se tornou o dono da fábrica. Mas e aí, Joaquim, como é que fica? Dá para comercializar, dá para vender algo que você sabe que vai destruir o seu semelhante? Não dá. É o caso do construtor, por exemplo. Ele é convidado para construir uma clínica de aborto. Pode? Não pode, não deve. Então eu acho que existem profissões que a gente tem que saber muito bem até que ponto isso vai comprometer a nossa fé e o nosso testemunho. Tem a questão do testemunho também. Não é só uma questão das suas convicções religiosas. Você não vai estar dando um bom testemunho. Então, construir um cassino, por exemplo, de repente, legalizam os cassinos e aí você é o construtor, vai começar a construir cassino porque você precisa sustentar sua família, porque você precisa dar emprego para pessoas. Por exemplo, né, pastor, estão tentando aí legalizar, né, até a questão dos jogos de azar e tal. Ele deixou de ser algo ruim só porque ele foi normatizado e legalizado? Não. Ele deixa de ser, né? Não. Ou porque foi legalizado dá legitimidade, direitos para o cristão? Como é que o senhor vê isso? Não, é a mesma coisa de... a gente falou aí do pessoal do PT, né? A pessoa do PT e tal. Eu vou me filiar, eu, por exemplo, vou me filiar a um partido que as suas convicções são contrárias à fé cristã. Eu vou trabalhar para um partido que as suas convicções são totalmente opostas ao cristianismo, que de certa forma até eles não só se opõem, mas combatem aquilo que nós cremos. Então eu acho que tem aí uma questão de consciência cristã, que deve existir em todo cristão e em todas as profissões. E isso pode matar a pessoa que chega na sua igreja hoje e se converte. Se converteu hoje. Aí ele vai ver o pastor é dono da fábrica de cigarro. Como é que você vai falar sobre isso? Moralmente, o senhor acha que isso não cabe para nós? Não cabe. E não cabe. Em 1 Coríntios 8, versículo 10 diz: porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência, perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. A gente tem que entender que nós influenciamos as pessoas, nós precisamos entender que o nosso testemunho tem que estar visível a todos. O testemunho é observado a todos. 1 Pedro 2,11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma.
tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós como malfeitores, glorifiquem a Deus da visitação pelas boas obras que em vós observam. Ou seja, as pessoas precisam observar em nós algo que faça com que a fé delas seja renovada e aumentada. Se eu levar alguma coisa que pode afetar a fé delas, estou matando essa pessoa. Agora eu quero jogar aqui lenha na fogueira e eu acho que é gasolina na churrasqueira. O pastor pode receber o dízimo de pessoas que trabalham em profissões ilícitas? Não. Olha, parece que tem um texto, eu vou só ouvir um texto que tem lá em Deuteronômio. Tanto dinheiro, procure aí pra mim, eu não me lembro agora onde tá escrito, mas o texto é tanto dinheiro da rameira quanto da prostituta não trarás à minha casa, porque uma coisa e outra abominação é. E aí, procure uma aí. igreja, porque assim... O que? Achou aí? Não, vou achar. Teve uma igreja, pastor Calixto, que entrevistou uma prostituta na Europa. Essa prostituta disse que estava mandando o dízimo e o pastor aconselhou ela a mandar o dízimo para a igreja. Qual que é o texto, pastor? Por aqui, Deuteronômio 23:18. Não trarás o pagamento da prostituta, nem o pagamento do prostituto à casa do Senhor teu Deus por nenhum voto, porque a abominação é ao Senhor teu Deus, tanto um como o outro. Ou seja, tem pastor recebendo oferta, tem pastor recebendo dízimo, de gente que trabalha numa profissão que você fala que não é honesta, que não é lícita, mas na hora também de deixar lá o dinheiro na sacolinha, o cara aceita. Então, os pastores que recebem dinheiros dessa forma têm que negar tudo isso. Tem que chegar ao ponto de dizer assim, aqui não, meu. Olha, eu vou botar lenha aqui. Eu era dono de uma rede de loja. E um dia um rapaz entrou dentro da minha loja, era numa região complicada aqui no Jardim Peri, na zona norte de São Paulo, e eu sabia que aquele moço era envolvido com o crime. Uhum. E ele foi lá pra mim e falou, vim aqui pro senhor orar por mim, porque eu vou fazer um assalto, nós vamos assaltar um carro forte. Eu vim aqui pro senhor orar por mim, para Deus me abençoar no assalto. Eu tô falando em nome de Jesus. E eu disse a ele, eu vou orar, é para você tomar vergonha na cara. É isso aí. E o cara com a ponto .40 na cintura. Você tomar vergonha na cara. Porque se eu orar aqui e você encontrar com a polícia lá, eu prefiro que você morra do que um policial honesto que saiu para defender sua família. Esse cara sentou na minha mesa, hoje eu sei que ele é crente, convertido, começou a chorar e disse, eu vim aqui porque disseram para mim que o senhor era diferente, porque minha irmã é pastora. Quando eu vou sair pro negócio desse, ela ora e diz para mim não esquecer do dízimo. Você tá brincando. Eu tô falando sério. E eu falei para um irmão aqui embaixo, o irmão disse, vai na loja daquele pastor ali que você vai ver que lá a coisa é diferente. E ele disse para mim, e por isso que eu vim aqui, pastor, porque disseram que o senhor era diferente. Eu falei, não sou melhor do que ninguém, filho, mas o evangelho não me permite apoiar esse tipo de atitude. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Tanto uma coisa quanto outra. Tá cheio de pastores aí que passa a mão na cabeça de prostituto, de internet, sabe que o cara é corrupto, sabe que o cara tá danificando um monte de gente. É isso mesmo. Entendeu? E tá dizendo que Deus mandou o dinheiro. Deus não mandou dinheiro nenhum. Mandou coisa não. Tem um áudio aí, né? Deixa eu ver aí. Bom dia, graças a paz, Senhor Jesus Cristo. Debate interessante hoje, aqui é Ronivaldo, do interior de Minas, lá de Santa Bárbara. Uma vez na minha cidade eu fiquei desempregado, né? E recebi uma proposta de um amigo meu para trabalhar na distribuidora dele, entregar bebida e cigarro. E aquele Espírito Santo de Deus me incomodou, eu trabalhei para ele uma semana, né? Contas acumuladas e passando dificuldade das coisas em casa, mas preferi entregar o carro do que fazer aquilo que não agrada a Deus. E Deus me supriu grandemente em todas as coisas, não deixou nada faltar para a glória e honra dele. Amém. Olha só, o que é isso, gente? É a consciência de um cristão, que o senhor disse aqui, pastor. A consciência, né? Essa sua consciência, a consciência cristã, de eu não devo fazer isso. E aí, gente, o cuidado de um Deus amoroso, né? Ele diz lá, mesmo
apertado em casa, Deus não deixou passar nada. E aí, Fábio, como é que a gente faz, né? Ai daqueles que dizem fazer o bem e se dizem fazer o mal, que está ali em Isaías, né? A gente tem que tomar muito cuidado em relação às tomadas de decisões, porque toda decisão, ela determina o seu futuro. Ali existe... E aí, Fábio, mas o irmão tá muito hoje, o irmão tá muito... Não, mas a questão aqui da... Mas parar de Por exemplo, vou falar a dos questão cortes. aqui é o seguinte, nós estamos discutindo aqui, ô pastor, que a questão aqui é o seguinte, o cara sabe que a moça é prostituta, o cara sabe que o cara é bandido, e bandido só não é aquele que rouba, é aquele que tem muito político, bandido. Tá cheio. Entendeu? Isso. Justamente. Posso falar? Que aceita dinheiro de corrupção. E aí, eu tô dizendo, porque o cara vai lá na igreja, ele põe uma oferta na sala, você não sabe de onde vem. Tudo e bem. você não é obrigado a... Mas você sabendo... Se ele sabendo... Você sabe que o cara é envolvido com coisa errada. O que Jesus diria pra ele? Vá e não peques mais. Não, mas deixa aqui o dízimozinho que nós queremos. Não, deixa e aí, nada, pastor Afonso, como é que é? Deixa o dízimo e vai e continua fazendo lá, que é pra não faltar o dízimo. Não, seu pelo aqui. contrário. Até uma situação dessas, eu peguei lá na igreja um tempo atrás, pessoas que trabalham, por exemplo, eu vim do ramo do transporte. E a coisa que você mais vê quando você entra na questão de locação de equipamentos, guindar, envolve sempre um cafezinho, né? Como, infelizmente, o brasileiro sempre se coloca, né? E aí, uma situação dessa chegou pra mim, o rapaz falou, pastor, né, vou entregar uma oferta, não sei o quê, mas eu tô fechando um contrato, é um valor grande, vai dar tantos mil. Falei, filho, não entra nisso. Por quê? Falei, é um dinheiro maldito. O dinheiro, ele já vem amaldiçoado. E se ficar, porque pra igreja não serve, aqui você não oferta. E pra sua vida, ele não progride. Você vai ver que ali na frente, alguma coisa acontece e a pessoa tomba. Por quê? Porque não há bênção de Deus nisso. E aí, Fábio Azaf, você pensa assim também? Sim, penso dessa mesma forma. Vira maldição, como diz lá no livro de Malaquias, né? As pessoas traziam os seus dízimos de todas as formas e Deus não aceitava. O Isaías já fala, né? Isaías 5, 20, 21. Ai dos que o mal chamam bem, o bem de mal. Eu não posso chamar o que é doce é amargo, o que é amargo de doce. E eu não posso ser prudente em si mesmo. Justamente. Eu tenho que entender que a minha vida é pautada em regra de fé e prática da palavra de Deus. O meu testemunho tem que estar visível a todos. O que o senhor acha, pastor Joaquim? Eu, como cristão, tenho uma fábrica de santos de imagem. Ou uma loja que vende imagens de escultura. Vela, por exemplo. Vela. Mas se for vela para iluminar religiosos, né? Posso falar sobre esse respeito? Teve um amigo meu, ele recebeu um processo. O rapaz, ele queria alugar um certo lugar dele para usar esses utensílios. Idolatria, etc, né? Ele foi processado porque o cara falou, pô, mas... Você tá no comércio, você não pode negar, né? Porque é uma coisa lícita, né? E aí ele tem o direito de alugar pro que Mas ele o imóvel quiser. é seu. Então, só que eu acho engraçado é o seguinte, é que tem um monte de imóvel, eu nunca vi um juiz dar o direito, que tem um monte de imóvel que a gente vai alugar. Quando a gente diz que é uma igreja, ele não quer alugar. Não, direito de propriedade. Você tem o direito de propriedade, você faz o que você quiser com a sua propriedade. É sua, não é obrigado. Ele recebeu um processo como preconceito. Não, ninguém pode chegar ao ponto de dizer pra você assim, olha, igreja não aluga. Você não, eu quero alugar aqui pra fábrica de Santos. Eu posso dizer assim, olha, eu sou cristão e a minha fé, minha regra de fé e prática não permite isso. Eu até aconselho você a procurar outro. Ele não pode me obrigar a alugar. Exato. Tem o que fazer. Mas aí alguns Vai entrar dizem, com a preconceito religioso. Porque disso. Olha, deixa eu voltar ali na internet. A gente tem que se abster de toda forma do mal. É o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:22. Então, a gente tem que se abster de toda essa aparência do mal. Isso não. Olha, o que o senhor falou aqui me fez lembrar do falecido, querido, né, o grande evangelista mundial, Billy Graham. Billy Graham tinha o seu escritório, parece que no 12º andar de um prédio. Tá lá no livro dele. O senhor sabia que Billy Graham não pegava o elevador
Sozinho com uma mulher? Não entrava, Tá por certo. exemplo, dentro Não de um entra- quarto sozinho. O quê? A aparência do mal. Aí você pode falar, nossa, isso é radical. Então, só que ele era Billy Graham e o irmão é quem? Ele foi Billy Graham e o irmão é quem? Então parece-me que o que Billy Graham fez, quem de nós temos algo para falar de Billy Graham? A não ser louvar a Deus pela vida dele e o que ele fez. Então, parece que algumas coisas, como o senhor citou aí, pastor Joaquim, que não tem mais essa preocupação em nós, né, Joaquim? Não. De fugir da aparência do mal, de evitar algumas coisas, né? Parece que tudo hoje é normal. A igreja não está influenciando o mundo está influenciando a igreja. Veja, por exemplo, temos aí motel gospel. Ai. Sex shopping gospel. Chuminébria! Como é que é, Joaquim? Motel gospel. Ei, que decanta! Olha, eu ouvi dizer que em Minas Gerais já tem lá uma boate gospel. Isso, também. Sim, isso é tem verdade, tudo. tem tudo. Também. Gospel você tem tudo, não tem a presença de Deus lá dentro. Inferno gospel. Olha, inferno eu gospel. vou inventar e vou lançar semana que vem. Quem quiser ser meu sócio, o Inferno Gospel. Se tem boate gospel, Inferno Gospel pra você também. Eu tenho um áudio aí, vamos ouvir, ver como é que tá. Olá, tudo bem? Eu gostaria de saber se um cristão pode ser instrutor de tiro. Instrutor de tiro? Pode. Né? Ele não tá ensinando a matar, né? Ele tá ensinando a Até atirar, né? até porque você tem o tiro hoje esportivo. Esportivo, né? Você participa de campeonato. Caça, enfim. E você também pode se proteger, né? Sua própria defesa. Agora, como é que uma pessoa vai renovar? A Bíblia diz para nós renovarmos a nossa mente. Como é que uma pessoa vai renovar sua mente trabalhando num cassino, trabalhando numa boate, trabalhando em lugares contrários à fé cristã? Olha, o que eu digo é assim, né? O ambiente, né? Será que vai... você lá é leão de chácara, né? Que eles chamam, né? Dentro de uma boate lá, de meninas dançando nuas, aquelas coisas tudo lá. Um cristão, né? Como é que você vai conviver? O que você acha, pastor Afonso, num ambiente desse? É saudável para ele? Eu acho não. Eu tenho certeza que não é saudável. E aí a gente tem que basear no quê? Gálatas 5,19 vai falar sobre as obras da carne. Toda profissão que vai contrário, né, a se distanciar das obras da carne, eu não deveria estar lá. Imoralidade, porfia, né, mentiras. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa... Pastor, eu consegui um emprego aqui, mas no meu emprego eu tenho que mentir. É difícil, né? E aí, como é que a gente resolve? Porque às vezes são profissões extremamente legítimas. Secretária, por exemplo. Pronto, né? O patrão, o pessoal liga lá, fala que eu não tô. Aí ela chega e diz, ele não tá. Ela tá mentindo. Então ela, por exemplo, essa secretária, ela não tá dando um bom testemunho pro seu patrão. Vou dizer uma coisa pra você, vou contar um breve testemunho. Mas e aí, gente? Mas a Bíblia lá vou perder também... meu emprego. O Paulo não orienta também que você deve ser submisso. Tudo bem que lá tava falando de escravos e tal, mas ele não diz que o escravo deve ser submisso ao seu senhor? Sim, mas antes... Mas quando Pedro e João chegou lá e nas autoridades ali, vocês não podem pregar mais... O que aconteceu? Eles continuaram Mas aí pregando eles ou não eram escravos. Não eram escravos. Eles eram livres. Agora aqui eram escravos domésticos que se subordinavam. Então, e hoje não seria mais ou menos o empregado e o patrão? Mas existe tudo hoje, existe agora todo um limite, respaldo constitucional. Se ele quiser ficar ali, ele fica. Antigamente não, eles tinham que ficar permanente. Mas eu acredito que esses escravos não iam desobedecer a lei de Deus diante da lei dos homens. Porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. É o que a Bíblia diz. E Filipenses, eu quero só ler esse texto. Filipenses 4:8 diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é adorável, tudo que é louvável. Está dizendo a Bíblia para nós desejarmos estas coisas. Ô, Joaquim, você é apologista, vem devagar, Joaquim. Não, Aí você acaba com a vida da gente, Joaquim. A gente não pode servir dois senhores, Calixto. É verdade, pastor Joaquim. Não podemos. E olha, vamos lá, doutor pastor Afonso. Por exemplo, eu gerenciei 12 anos uma empresa de guindastes aqui em São Paulo. E uma das coisas que acontecia, vez ou outra, um equipamento quebrou.
E aí, como é que eu conto pro cliente que esse equipamento quebrou e que não vai chegar lá? Por muito tempo, eu tratei normal. Falei, peraí, meu patrão pediu, fala tal coisa, fala que tá chegando, fala que pegou um trânsito. E eu me submeti, falei, não, a responsabilidade da mentira não é minha. Eu transferi essa responsabilidade até o dia que Deus me pegou. Eu falei, rapaz do céu. Pegou mesmo, pastor Afonso? Ô, rapaz. Deus me pegou no serviço. Tava com um amigo ali tomando um café lá na empresa. Ele falou assim, mas você não acha errado isso que você tá fazendo? Ah, mas eu falei, não, mas não sou eu. Eu falei, não, mas você se torna participante. Exato. Quando você se coloca nessa condição. A partir daquele dia, o que eu comecei a fazer? A ser honesto. Ó, aconteceu um imprevisto assim, assim, assim. Levaremos tal tempo. Sabe o que é interessante? É que a partir desse momento, todos os clientes que eram da minha responsabilidade, eles passaram a dar crédito à minha palavra ainda mais. O que você falava era porque pra sabia, eles. se eu dissesse que não iria, o caminhão não iria, o equipamento não iria, demoraria. Ó, não consigo te atender hoje. Vou te atender. Olha, infelizmente aconteceu um imprevisto. Levar o seu equipamento para outro cliente. E isso gera credibilidade. Nós é que achamos que a mentira, ela maqueia melhor uma situação, ou ela, pelo menos, me faz parecer não estar tão errado, não estar cometendo algum equívoco. Pelo contrário, o que as pessoas esperam é a verdade. Olha só. Porque quando a gente recebe verdade, gente, a gente gera então fazer uma credibilidade. pergunta para vocês aqui, fazer uma pergunta aqui, e aí eu queria que vocês respondessem. A questão é o seguinte, o que o pastor falou é uma coisa, um amigo disse, e aí, você não está participando disso? Você não está sendo coautor dessa mentira? Não cai dentro do que Paulo disse na sua carta aos Romanos, lá no capítulo 1, que só não é quem faz essas coisas, mas quem também coadunam com elas. É digno de morte, não é só quem faz, mas quem também participa de alguma forma. Olha, eu vou dar para vocês responder, mas eu queria falar com você na internet. Atenção, você que está na internet aí, acompanhando o debate da Mais. Gente, nós estamos com um número aí muito grande. Eu até eu não quero falar nada não, mas eu tenho outro debate aí que nós já ultrapassamos ele quase 2 vezes aí, o número de pessoas na internet. 426. Louvado seja Deus, estamos bem acima. Mas o que eu queria pedir para você que está na internet, é um jeito que você tem de nos ajudar de começar isso aqui. Primeiro eu vou dizer para você já viu, faz 6 meses que essa rádio está no ar. Essa rádio não tem uma propaganda de ninguém. Esse programa aqui não tem nada. Vocês não vendem nada aqui. Não vendemos nada. Por quê? Isso aqui, nada, não. O ginkgo biloba aqui é Jesus. Porque, gente, o que eu tô dizendo para você? Isso aqui, talvez você não acredite e eu talvez possa até tomar um puxão de orelha do meu líder por estar falando isso aqui. Mas eu vou falar para vocês. Isso aqui é um sonho de um homem que Deus deu a ele e ele resistiu. Nós também não pedimos pix para ninguém. Isso aqui é um sonho de um homem que resolveu acreditar em uma promessa de Deus. Só que vocês estão aqui. É difícil uma rádio no Brasil que tenha a estrutura que essa rádio aqui tem. Tudo que vocês estão vendo aqui é o mais caro que existe, o de melhor para a obra de Deus. Só que isso aqui tem milhões aqui dentro e só Deus sabe o quanto essa rádio custa por mês. De um investimento, muitas vezes, pessoal desse homem, porque está acreditando. Então, a única coisa que a gente está pedindo para você, faz esse favor para mim. Você está ouvindo aí na rádio? Você está gostando? Gente, aí no YouTube, curte, faz assim, ó, um likezinho. Você ajuda a gente, pra gente participar. Quero até pedir para vocês, quando vierem, fale com seus internautas. Gente, é só um like, ó. É isso aí. Ó, tem muita gente, mas pouca gente curtindo. Gente, faz um likezinho. É só clicar aí, é muito importante pra rádio. Faz um like assim, ó. Isso, like é isso assim, ó. E joinha. Aí, faz o like. Não. É sério, gente. Eu quero ver aqui o like subir. Vamos lá, 426 pessoas assistindo, não tem metade de like. Não tem metade, vamos, só dá um joinha assim, você ajuda que a rádio seja espalhada. Por quê, gente? O canal entende
que quando você dá o like, é que você gostou da programação e que ela pode ser mais atrativa também a outras pessoas. Não é só o like, deixa comentário. Como você comenta tá achando. aí, faz isso pra mim, tá bom? Isso. Lucas, obrigado, Lucas, faz isso. Ó, já deixei meu like. Valeu, Lucas, Deus te abençoe. Ô, Andréa, dá um likezinho lá. Ô, Celso, faz isso lá também. Ô, é sério, gente, eu nunca pedi não, mas hoje eu vou pedir, porque é importante pra rádio que você faça esse like, que você nos ajude. Não custa nada. Você tá sendo abençoado aí, dá um likezinho aí, gente. Ó, já subiu. Já fomos pra 219, subimos 100 agora no pedido. Mas eu queria chegar no mínimo em 300. Você tá ouvindo aí? Dá o likezinho, é o joinha assim, ó. Faz isso pela gente, faz isso por essa rádio. Quero te pedir em nome de Jesus, o bom seria que nós chegássemos em 436, mas eu tô te pedindo, dá um likezinho aí, é muito importante. Já estamos subindo, mas olha, faz isso. É o único jeito de você ajudar que esse programa continue. E aí, pastor Fábio Azaf, temos alguma pergunta aí, Nan? Temos alguma pergunta aí, querida? Aleluia. Não, gente, mas me ajuda no like, escreve aí, ó. Escreve aí, ó, canal, ó, escreve aí no canal, ó, na 102.9, escreve aí, ó, canal mais FM 102.9, ou seja, se inscreve no canal, gente, ajuda a rádio, você nos ajuda a irmos mais em frente. A única coisa que essa rádio quer é proclamar a verdade do evangelho e esclarecer a mente das pessoas. Chegamos a 313 likes, vambora. Vambora, eu quero mais. Chega a 400. Deve chegar a 400, não é, pastor? Vai chegar. Vai chegar, não é? É importante isso pra nós. Pega o link, manda no grupo da O que você igreja, acha, da pastor família. Joaquim? Olha aqui, pastor, tem o pastor Joab Maciel, ele tá dizendo assim, se eu for levar ao pé da letra, fica difícil. Eu tenho uma serigrafia e de vez em quando clientes vêm me pedir impressão de imagens católicas, até de Umbanda. O que eu deveria fazer? Vou deixar para vocês responder. E aí, Fábio Azaf, porque, pera um pouquinho. Quando você imprime uma imagem, você não está caindo dentro do que a Bíblia diz de como um fabricante de escultura? Joaquim? Sim, ele não deve imprimir essas camisetas porque vai promover o quê? Idolatria, feitiçaria. Então, o pastor Joab, eu entendo que você deveria fazer uma seleção do que de fato você vai aí imprimir nessas camisetas, né? Porque isso, de certa forma, não glorifica a Deus. A Bíblia diz que nós temos que fazer como se fosse para Deus. A Bíblia diz que nós temos que dar um testemunho cristão e desta forma, eu acredito que o pastor aqui não está dando um testemunho cristão. Pastor Alexandre, qual a sua opinião sobre essa questão? A mesma. Eu acho que Deus pode suprir a sua necessidade, meu querido, sem você fazer esse tipo de serviço. Senão você está coadunando com a idolatria. E se eu propago a idolatria, seja de qualquer forma, eu estou levando as pessoas a acreditarem em uma mentira. Então, a questão é, como é que a gente faz? Volta em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que você está fazendo é para a glória de Deus? Olha, gente, queria agradecer aí aos internautas, mas ainda cabe mais. Ainda falta cerca de 60 pessoas que tá com a gente aí para curtir. Ainda falta. Nós subimos muito, mas eu queria pedir para você, em nome de Jesus, nos ajude. Olha, e é muito importante que você se inscreva no canal. Se inscreve, porque aí você não perde mais nada. Tudo que a gente fizer, você é informado. Faz isso pela rádio, faz isso por você também, porque você vai ser abençoado. E o Calixto vai dar uma viagem pra Disney, Vou dar uma viagem pra Disney e o Trump vai liberar. E o Trump não tenha visto. Mesmo que você não tenha visto. Ouviu a rádio, mas o Trump vai liberar. Olha, temos um áudio, vamos ouvir o áudio. Sobre o MMA, na linha que esse pastor Afonso falou, me fez pensar. Se um cristão vive o fruto do Espírito, por que ele não poderia entrar num octógono com domínio próprio? Respeito, foco e missão. Olha, gente. É que se ele entrar com o domínio próprio, quem vai ganhar é o outro, né? Porque o domínio próprio é, não vou dar um murro no nariz desse cara. Se me bater numa face, eu dou a outra. E aí? Vai ficar estranho. E aí, Vaso, como é que é?
Complicado, hein, pastor? Chegar com domínio próprio, você vai estar sendo Olha, mas eu quero colocar Mas uma eu coisa entendi, aqui ó. pra Mas é gente interessante pensar. a pergunta dela. É né? A gente muito brinca, né? interessante. E isso eu acho que pastor Afonso, pastor Fábio... Chegamos acho a 411, 411. que chegamos a 411. É pra gente pensar. Porque o Mike Tyson, ontem eu até dizia isso na minha mensagem, inclusive os meninos já fizeram o corte aqui, tá dando fuzuê. Que eu dei um soco assim no obreiro, assim, ó. Eita Deus. Foi uma, né, tal, brincadeira. Mas Mike Tyson foi um homem preparado para bater. Isso. Mas nunca foi preparado para apanhar. E quem descobriu isso foi o Holyfield. Pastor do Holyfield. Disse a ele: se você aguentar 4 rounds, você derruba o Tyson. Porque ele só foi preparado para bater. Ele não aguenta apanhar. E aí o cristãozinho da vida, da internet, ai que Deus é bom, mas você não aguenta apanhar na vida, né? O evangelho, meu filho, tem 2 lados da moeda, sabe? Guia-me mansamente por águas tranquilas, esse é um lado. Mas e se eu passar pelo vale da sombra da morte, Joaquim? Não temereis, mal É algum. outro lado, não é? Então Tu estás comigo. Né? Então você está sendo preparado para isso, mas eu queria perguntar para vocês o seguinte: um pastor, que a gente sabe a repercussão mundial que isso teve, ensinando um membro seu que era lutador a como vencer o inimigo. E aí, gente? Tudo bem, o esporte, como a gente disse aqui, o boxe é um esporte legítimo, né? Reconhecido mundialmente. Mas que a gente sabe que por trás desse esporte as pessoas podem ser danificadas, podem sofrer danos e tal. E aí, pastor? Não é ser radical, pastor. Não é o radicalismo. Tá. Eu gosto de jiu-jitsu, gosto de outras Rapaz, eu tô atividades. ficando escandalizado com você. Né? O cara gosta de legião. O cara gosta... eu resolvi, Fábio, pegar no seu pé hoje, querido. Do meu Você é lado, uma eu benção. gosto de lasanha, eu gosto de bolinho. Tá igual eu, viu, gente? Eu prefiro o camarão na praia, mano. Esporte, mas é esporte, mano. Esporte é tá deitado na rede, vaso. Mas é onde... que promove tudo isso em relação ao íntimo da pessoa, né? Eu não consigo enxergar, eu digo do MMA, não consigo enxergar a pessoa ali, é uma briga de gala, vamos dizer assim, e de repente o olho todo detonado, aí vai ter que fazer uma operação, daqui a pouco vão vir as outras sequelas, porque são coisas bem ocultas. A gente não sabe depois dos bastidores, né? Por exemplo, quando você faz uma arte marcial, você faz para sua autodefesa e existem algumas competições. Por exemplo, o jiu-jitsu existe um limite. Por exemplo, o cara vai bater e não vai ter a danificação. Porém, existe alguns acidentes. E existe a maldade do ser humano. Então, a relação aos esportes não está relacionado ao esporte, mas está relacionado à pessoa. A pessoa, né? Justamente. E eu quero também falar sobre os cortes, pastor. Cabe aquilo que o senhor acabou de falar, a gente tem que aguentar cada pedrada. Eu tive uma experiência, né? Misturado com o pastor César Cavalcante, com o pastor Igor. Falei, meu Deus, que loucura. Então a gente tem que aguentar também, porém, existe um certo limite com essas pessoas que são maldosas. Olha, gente, queria agradecer vocês. Estamos indo para o final do debate. Um papo muito legal hoje, que eu acredito que a gente avançaria muito. Mas por causa do nosso horário, eu vou dar aqui 2 minutos as considerações finais. Segure aí que ainda tem coisa boa. Querido pastor Alexandre, suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, pastores, Calixto, equipe aqui da produção, muito obrigado. Volto a dizer, e eu termino com aquilo que eu iniciei. 1 Coríntios 10, 31, eu acho que esse é o versículo que a gente precisa entender quando vai escolher uma profissão. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalos, nem a judeus, nem a gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu, em tudo agrado a todos, não buscando meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possa salvar. Tudo que você vai fazer, pergunte ao Senhor. Tudo bem, Senhor? Se eu fizer isso, eu vou escandalizar alguém? Eu vou tirar alguém da fé? Ou talvez um novo convertido? Então faça tudo para a glória de Deus. Não ame você em primeiro lugar. Ame a Deus sobre todas as coisas. Sobre
todas as coisas. E eu tenho certeza que Deus vai suprir as suas necessidades. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa mesa gostosa. Obrigado, querido. Deus te abençoe, querido pastor Fábio, suas considerações finais. Obrigado pela mais uma oportunidade de estar aqui. Eu quero deixar um versículo que está lá em Efésios 5, versículo 6, que é normativo esse texto. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Nossa vida não é somente aqui, mas também existe uma outra vida a qual nós esperamos que estar junto com Cristo. Então, renuncie, busque a Deus e agradeço por mais um dia e por esse debate, pastor. Obrigado, querido. Você é sempre bem-vindo. Querido pastor Afonso. Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com todos, meus amigos, irmãos, debatendo sobre esse assunto tão importante. Acredito que nós temos a crescer e entender que caminhar nesse terreno é entender que eu preciso buscar o conhecimento da parte de Deus. Eu queria, complementando o texto que o pastor Fábio trouxe, é Efésios 5, versículo 4, que diz: não haja também indecência, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graças. Porque vocês bem sabem que nenhum devasso, nenhum avarento, nem impuro ou idólatra tem herança no reino de Deus. E aí chega o texto que o pastor Fábio conclui, que é justamente esse cenário. Se tem indecência, obscenidade, se há avareza, né? Porque são coisas que muitas das vezes passam batido, a gente deixa desapercebido. Foge daquilo que aparenta ser mal. Não queira caminhar no limite para você descobrir onde pode ser a sua queda. Se pareceu ser mal, vai na direção contrária. Corre e foge rápido. Tem dúvida? Eu sempre uso isso como um conselho na igreja. Irmão, se você tem dúvida, não faz. Porque se não tivesse problema, você não teria dúvida. Mas a dúvida já é a minha incerteza que pode provocar o pecado. Obrigado, querido pastor Afonso. Sempre bem-vindo aqui. Ele hoje, o aniversariante, o decano aqui do programa, querido pastor Joaquim. Obrigado, pastor Calixto. É uma honra estar aqui com o pastor Afonso, pastor Fábio, pastor Alexandre, com você, que abrilhanta, né, o nosso programa. Eu queria dizer que Pedro escreveu: mantenha a tua conduta entre os gentios honrosa, para que quando eles falarem contra ti como malfeitores, possam ver as tuas obras, as tuas boas obras, e glorificar a Deus no dia da visitação. Então, se você tem um trabalho associado ao pecado, é muito difícil glorificar a Deus por intermédio desse trabalho. Abandone esse trabalho e creia que Deus vai abrir uma porta melhor para você. Então, a minha orientação é essa: fugir da tentação, fugir de toda a aparência do mal. Quero recomendar a você o meu livro, Controvérsias, Modismos e Heresias que Ameaçam a Igreja Brasileira. Esse livro está disponível. Você pode entrar aí no meu WhatsApp, é 11 9 80 42 20 34. Vai adquirir o livro, eu vou te mandar autografado o livro, tá bom? Falo aqui de problemas que a igreja está enfrentando hoje, e um dos problemas é justamente esse: é de tornar o mal bem e o bem mal. Meu Calixto, Deus do céu. Só não entendi uma coisa, quase acabou. Rapaz, Ele comeu tudo. O do outro lado sobrou, rapaz. Rapaz, mas vai gostar de pão de queijo assim, lá em Minas Gerais. Mineiro, ué. Vamos ao resultado da enquete de hoje. Olha, deixa eu ver. Olha, gente, um cristão pode ter qualquer profissão? Eu acho que vocês foram muito bem, que baixaram demais, sim, 27%. 73% diz que não. Olha, procure aquilo que for melhor. Tchau, tchau. Grande beijo.